Fala galera, eu voltei dessa vez para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1128 de One Piece e vamos comentar diversos pontos interessantes desse capítulo, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá começar com essa cobrada absurda do Luffy em relação ao Usopp não ter vencido aquele gatinho. E eu não lembro de ter visto uma cobrança dessa do Luffy em relação à força do Usopp em algum outro momento da história. Se tiver, vocês comentem aqui embaixo. Mas pro Luffy, era pro Usopp ter conseguido vencer aquele gatinho. Não, mas eu acordei já sendo devorado por ele, algo do tipo. Mas eu acho que essa cobrança do Luffy é meio fora de tom em relação ao Usopp. Porque eles venceram esse gatinho de forma fácil, mas olha só os ataques que eles utilizaram. O Luffy utilizou um falso Gear Force, que na verdade foi um Gear Third. O Sanji usou o Ifrit Jumbo. E o Zoro usou um Santorio. E foi 3 ataques combinados para derrotar o gatinho. Isso significa que o Luffy está querendo nos dizer que o Usopp tem força equivalente a esses ataques? Eu acredito que não, que o Usopp não tem uma força equivalente a esses ataques individualmente. Então por isso que eu acho desproporcional essa cobrança do Luffy. E aí me faz questionar se o Oda vai trazer toda aquela carga emocional do Usopp sobre ser fraco e não merecer fazer parte do bando nesse arco aqui. E a última vez que eu vi isso foi quando o Usopp deixou o bando lá em Water 7. Ele lutou contra o Luffy e deixou o bando. Um dos principais motivos para isso foi que o Usopp se achava fraco. Ele não se achava digno o suficiente para navegar com o bando do Chapéu de Palhas até o Luffy se tornar rei dos piratas porque se achava fraco. E aí, será que o Oda vai trazer isso agora nesse arco? Adoraria que ele trabalhasse isso para o Usopp se tornar mais forte. E aí, no final desse arco, ele chegar perto ali do nível de poder dos mais fortes do bando. Não que ele vai chegar realmente a se tornar tão forte quanto, mas próximo, adoraria. Aqui eles começam a se questionar onde eles estão, se eles realmente estão em Elbaf, mas se eles estivessem não deveria ter roupas de tamanhos humanos como as que eles estão vestindo. A Nami até se questiona se eles cresceram e se tornaram como gigantes, o que me faz imaginar que o Oda pode querer trazer um poder que vá transformar o Chapéu de Palhas em gigantes, para que eles realmente possam usufruir do máximo de Elbaf como um gigante. A gente sabe que o Luffy pode se tornar um gigante, mas a diversão ficaria só com o Luffy. A gente já viu que a Bonnie pode se transformar em Nika. Será que o Luffy poderia gigantificar os Mugiwaras, passar para eles o poder do Gear 5, pelo menos para eles se tornarem gigantes e verem da sua perspectiva como a ilha de um gigante? Adoraria que isso pudesse acontecer, acharia interessante, mas não para fatores de luta, acharia isso muito apelão, mas para que os Mugiwaras tivessem pelo menos um vislumbre de como é realmente a visão de um gigante. Aí temos o Sanji com seu haki do gado, com seu olfato do gato, de gado na verdade, porque ele não sente o cheiro da Robin e por isso que ele sabe que parte dos Mugiwaras não estão ali e eles vão decidir explorar essa ilha ou explorar esse local para que eles descubram onde realmente estão. Aqui aparece um doidão montado em um gafanhoto gigante ou um moto gafanhoto gigante e chega ali perto dos Mugiwaras e começa a revelar algumas coisas em relação a esse local onde eles estão. Porque ele tá com pressa, ele tá indo dar comida pro ouriço gigante, mas ele serve aquele gato que tava no castelo que o Chapéu de Palhas derrotaram, e ele começa a falar que aconteceu diversos incidentes com os deuses desse local, e até diz, se vocês estiverem com fome, vocês podem ir até a cidade pegar ração para vocês comerem. E uma coisa interessante em relação ao que ele fala é que ele está indo dar comida para esses animais que são considerados deuses. Mas se vocês repararem, ele não está carregando pessoas aqui. E aquele gatinho, ele estava devorando o Usopp e tinham caveiras de pessoas lá dentro daquele castelo. O que significa que de vez em quando aquele gatinho dava uma beliscadinha em um dos moradores desse local e se alimentava deles. Ele não está mais se interessando só em relação à sua ração, mas ele quer algum tipo de carne ou petisco diferente.
por isso que ele estava tentando devorar o Usopp. Isso também pode nos dizer algo em relação à pessoa que criou isso, que a gente vai ver no final desse capítulo aqui. Porque eu não acredito que essa pessoa tenha criado esse local para dar às pessoas como comida para esses animais, mas que criou um ambiente para que esses animais não se sentissem sozinhos e eles realmente fossem venerados como deuses. É algo mais ou menos assim, ou nessa vertente que eu penso. E aí ele fala, tá uma bagunça esse reino, porque o deus das orelhas foi queimado até a morte. Quando o Luffy diz que iria dizer que tinha batido no gatinho e tinha comido o deus das orelhas, parte dos Mugiwaras teve que calar a boca dele, assoviar ali, olhar para um canto como se eles não tivessem feito nada. E aí chega uma revelação importante ou impactante, não sei se bem uma revelação, mas uma advertência que aí vai tornar essa aventura muito louca. Porque o cara diz que não é para ir até os limites do castelo, algo desse tipo, porque tem guardas muito perigosos lá do Deus do Sol, e quem já foi lá não voltou com vida. Isso era só o que o Luffy precisava para ficar extremamente hypado em relação a esse local e sair correndo como um doido diretamente em direção ao perigo. Porque ele quer ver esse Deus do Sol, ele quer enfrentar essas criaturas. E esse momento aqui foi muito engraçado, com os Mugiwaras aqui desesperados, porque o Luffy corre na samba, na cara do perigo. Isso aqui é muito engraçado. Aqui é que começam os mistérios nesse capítulo, porque o Luffy começa a correr como um doido por uma distância absurda, mas não chega a lugar nenhum. Aí ele vê alguém correndo na sua direção e quer desviar, mas não consegue. E aí ele bate em um vidro e bateu no seu próprio reflexo, até que ele quebra esse vidro. E a gente vê aqui que eles estão em uma maquete. Uma maquete feita por alguém que no caso é um gigante. Se vocês repararem aqui, são as sombras dos Mugiwaras. Aqui ó, o tamanho da maçaneta da porta, o tamanho de um dos Mugiwaras aqui em questão de altura. E o Luffy quebrou esse espelho e revelou um mundo totalmente novo do lado de fora. O que significa que os Mugiwaras estão meio que em uma maquete. As pessoas que vivem ali vivem meio que em uma maquete junto com esses animais gigantes. E aí se revela uma real casa de um gigante com proporções gigantes do lado de fora. O Sanji até se questiona se o local onde eles estão realmente é uma gaiola feita para animais de estimação, que no caso são aquele gatinho, todos os deuses que são considerados como deuses dentro desse local, são os animais de estimação de alguém, e aí eles são venerados pelas pessoas que moram aí dentro. É como se eles fossem brinquedos em uma maquete gigante. Do lado de fora eles notam que esse aqui foi um trabalho de alguém muito habilidoso, e que esse espelho que estava refletindo tudo do lado de dentro foi feito para realmente parecer que a paisagem ela é infinita, ao mesmo tempo que dá para ser espionado do lado de fora. Porque como eles estão do ponto da visão de quem criou isso, eles conseguem ver tudo lá dentro, mas as pessoas que estão lá dentro não conseguiam ver nada em relação a isso. Então o próximo passo é saber se eles realmente estão em Elbaf, estão no país dos gigantes, mas a Nami não tem completa certeza em relação a isso. Porque pode ser que ali seja a casa de um gigante, mas eles só vão ter certeza que é o país dos gigantes quando eles saírem desse determinado local. E aí eles vão realmente ver se estão num país de gigantes. Quando eles decidem que vão voltar para dentro da maquete para pegar mais informações, até mesmo porque eles não querem enfrentar os gigantes cara a cara ainda, aparecem aqui os guardiões desse Deus do Sol, para enfrentar e até matar os Mugiwaras, matar qualquer pessoa que tente atravessar essa porta que os Mugiwaras atravessaram por causa do Luffy. E aqui começa uma briga generalizada do Luffy contra esses bichos, e antes que a gente possa ver essa bagunça generalizada, o temido Deus do Sol aparece aqui pra gente. E ele aparece mascarado, essa perna dele aqui de baixo, além do sapato, me fez perceber que pode ser uma mulher. E essa parte da perna aqui me lembra muito aqueles gigantes lá de Punk Hazard, que eram os gêmeos. A gente não sabe de que raça, eles são Yetis na verdade,
mas é uma raça diferente que é gigante também, e pode ser que esse cara aqui ou essa pessoa seja daquela raça. E não, os Mugiwaras ainda não estão em Elbaf, que é o país dos gigantes, mas podem estar em outro local onde vive essa raça de gigantes também, que são diferentes dos gigantes que a gente conhece. Quando ele abre a porta, ele vê a bagunça generalizada dos Chapéus de Palhas lutando contra os seus guardas. E aí nós temos aqui o Zoro no meio da bagunça lutando contra os corvos, o Luffy lutando contra a cobra. Não sei quem foi que acendeu a fornalha, mas tá tudo pegando fogo. E aí o Luffy acaba derrotando essa cobra, o Zoro acaba derrotando esse corvo. E aí eles começam a correr para dentro da maquete de novo, porque a Nami pegou um mapa e ela disse que se eles correrem para o lado oposto, eles podem destruir o espelho do outro lado e aí depois destruir a parede, e aí eles vão saber onde é que eles realmente estão. Mas isso não seria fácil, porque agora eles estão sendo perseguidos pelo próprio Deus do Sol, que meio que tá com raiva porque eles ousaram destruir o seu país, bater nas suas criaturas, e agora eles vão ter que pagar por isso, na verdade. Esse quadro aqui foi muito engraçado porque o gatinho aqui que apanhou no capítulo passado quis uma vingança, só que apanhou de novo e disse que não vai esquecer o que está acontecendo com ele nesse episódio aqui. Esse capítulo foi muito interessante. Muita gente pode se questionar, o Luffy tá fugindo de um mero gigante, sendo que o Luffy lá de Dressrosa já tinha derrotado o Hyruujin de maneira fácil. Eu acho que é mais na questão de aventura e também de entender a situação em que eles estão. O Luffy poderia querer ficar para trás para lutar contra ele sem problema nenhum. O Luffy até pode se tornar um gigante agora. A questão mais é não saber onde eles estão, os poderes desse Deus do Sol, se ele realmente é um deus ou algo parecido, se ele tem um poder de Akuma no Mi ou não. Então os Mugiwaras vão querer pegar mais informações do local onde eles estão e até saber se esse cara aí, se esse Deus do Sol, ele é amigo ou pode se tornar amigo ou realmente é um vilão, um inimigo ou algo do tipo. Só após saber dessas informações que o Luffy vai querer lutar contra ele e até derrotar ele sem muitas dificuldades se ele não for alguém tão relevante nesse arco, como pessoas que são apresentadas inicialmente nos arcos não são. Se eles forem vilões, na verdade. Mas aí eu quero saber suas opiniões em relação a esse capítulo. Eu gostei muito dessa dinâmica, deu pra tirar umas boas risadas desse capítulo, gostei muito. Quero saber suas opiniões em relação a ele. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!